Pessoal, beleza? Então, hoje estou aqui para falar de um tema muito polêmico, a guerra na Europa. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso, mas países aqui na Europa, como a Noruega, a Alemanha, a Suécia, alguns países lá para cima, já estão divulgando panfletos para a sua população, ensinando a se protegerem e como se portar na guerra. Estão tendo treinamentos diferenciados para os militares, as pessoas tanto do exército como da aeronáutica como da marinha. Está sendo divulgado nas escolas também, né, para os pais. Então isso não é à toa. Nós temos que entender assim que tudo, as pessoas que são de cima chega primeiro do que nós da população que somos, vamos dizer, a parte social, por assim dizer. Então tudo que vai acontecer, essas pessoas já se programam antes, já sabem entre os maiores líderes o que vai acontecer, muitas vezes até em relação, vamos dizer, a uma pandemia, eles combinam entre eles para já se precaverem, como diz, para os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres, literalmente é isso. Isso não é a teoria da conspiração, é a realidade, infelizmente, né? Sabemos que o único que pode mudar isso e vai mudar é Deus. Mas isso é no tempo dele e da maneira dele, né? Ele permite que essas coisas aconteçam para a população aprender, para as pessoas aprenderem a se protegerem, a terem um temor maior em Deus, né? Então é isso. É um tema muito polêmico que está tendo sobre essa guerra na Europa. Com certeza a China está nesse meio, que são as grandes potências, a China, a Rússia, Estados Unidos, e alguns apoiam a Ucrânia, alguns apoiam a Rússia. Então nesse meio, quem apoia a Ucrânia, que a maioria, como a Inglaterra também, enviou mísseis, enviou armamentos para a Ucrânia atacar a Rússia. Então a Rússia já está falando de atacar a Inglaterra. Então é assim, nós em nenhum local estamos totalmente seguros. Uns acham que no Brasil é o melhor local do mundo porque fica afastado desses locais de guerra, né? Outros pensam que é aqui na Europa porque tem a segurança, as escolas são melhores, que ensinam idiomas mais do que no próprio Brasil para as crianças. Outros pensam em fatores de salário, outros pensam em fatores sociais, emocionais. Algumas pessoas são mais, vamos dizer, apegadas à família, então preferem ficar no Brasil, vamos dizer de nós brasileiros, né? Outras pessoas preferem estar na Europa, mesmo estando longe da família, porque estão buscando um futuro melhor. Algumas têm um plano a curto prazo, eu vou ficar aqui na Europa ou na América do Norte e depois voltar para o meu país, ou por assim dizer. Mas assim, e você? O que você pensa desse assunto? Nesse momento que a guerra está se avizinhando, você pensa que é melhor estar aqui na Europa ou estar no Brasil? Se você estivesse aqui na Europa, o que você faria? Esperaria isso realmente acontecer ou ter mais certeza? Ou você já se precaveria e voltaria para o seu país de origem, no caso, nós que somos brasileiros, o Brasil? O que você pensa disso? No meu caso, eu prefiro esperar, né? Como eu vim aqui para a Europa para exatamente buscar uma vida diferente, já estou com esse sonho desde 2019, esse plano, então não foi à toa. Já passei por diversos países, diversas situações, me planejei para estar aqui. No meio do caminho, Deus vai mudando algumas coisas, porém a gente faz o nosso melhor. Sempre confiar em Deus, mas o nosso melhor. Sem prejudicar ninguém, sem vitimismo, sem nada. Então, independente de guerra ou não, temos que pensar: Deus é quem comanda tudo. As coisas só acontecem com permissão dele. Ele não quer nem só para uns o melhor e só para outros o pior. Normalmente a gente tem o que a gente planta, né? Então, se nós estamos aqui na Europa, temos que estar cientes que a qualquer momento a guerra pode acontecer, como não, ficar abafada. Mas um momento ou outro, isso é bíblico. Irá acontecer a terceira guerra, né? Para quem acredita na Bíblia, ou mesmo quem não acredita. Só ver os sinais racionais, não precisa nem pensar nesse plano espiritual, coisas sobrenaturais. É só analisar o cenário mundial como está. As coisas estão piorando. Pensarmos em relação à família, filhos contra pais, as pessoas indo contra crianças, contra idosos, contra pessoas que têm problemas mentais ou de saúde, as pessoas cada vez estando mais doentes, isso independente de ser na Europa, independente de ser no Brasil. Então, assim, independente da guerra ou não, faça o seu melhor, né? Busque estar onde você se sinta bem, não aonde as outras pessoas acham que é melhor para você. Claro que muitas vezes opiniões de pessoas que nos amam é importante, é muito importante. Porém,
Se nós queremos agradar sempre o outro, nunca iremos agradar a gente. Então, assim, temos que agradar a gente? Tem, mas com consciência do que pode vir a acontecer. O famoso ônus e bônus. Então, você está preparado para isso? Enfrentar esse rojão? Falar, não, eu vou fazer isso, eu vou colocar o pé na frente, se falaram diferente, independente do que aconteça, eu vou assumir o risco? Ou assim, eu vou fazer a vontade do outro e se der certo, é bônus para mim. Se der errado, é porque o outro falou. Então, não. Vamos assumir nossa responsabilidade. Então, independente de guerra ou não, aonde estivermos, vamos fazer o nosso melhor. Mas eu só queria dar esse alerta para vocês. Está esse assunto aqui muito em voga nas escolas. A França também entrou nesse meio aí, falando mal da Amazônia, que vai parar de investir. Então, apesar do Brasil estar longe, estar na América do Sul, aparentemente estar protegido, mas nós temos que nos precaver, nós temos que nos proteger, proteger os nossos, proteger nossos familiares, não pararmos de buscar a Deus. Eu falo isso, respeito todas as religiões, todas as pessoas, cada um busca da maneira que quer, se quer buscar, se não quer, uns têm algumas opiniões, outros outras, porém assim, fiquem alertas, fiquem espertos, façam o seu melhor, procurem ter uma reserva financeira no caso de algum outro problema que venha acontecer, Deus me livre, como houve a pandemia, nunca sabemos, né? Se preparem, procurem digitalizar os seus conhecimentos, se você tiver um negócio, colocando ele online, nem que seja para ser afiliado, para fazer um tráfego, para trabalhar no e-commerce, para prestar algum serviço como freelancer por alguma empresa, aprender uma nova profissão, porque não sabemos o que pode acontecer. Então vamos ver o cenário atual, fazermos o nosso melhor, confiar em Deus, mas saber, essa guerra sim, infelizmente está se avizinhando. Isso não é um alerta à toa, é o que está acontecendo aqui. E muitas vezes a notícia chega distorcida aí no Brasil. Então, como eu estou aqui, estou mais a par disso, passando para vocês. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto ou algum outro, podem me chamar, mandar mensagem aqui no comentário ou no meu Instagram, Eurodicas Luciano. Eu trabalho com nacionalidades, portuguesa, espanhola, italiana. Agora estamos também com a nacionalidade alemã, com vistos para os Estados Unidos. Então, tudo que vocês tiverem interesse sobre esses assuntos, alguma curiosidade sobre a Europa, vocês podem me chamar. Dê sugestões aqui, curtam o vídeo, se inscrevam se gostaram, deem sugestões, qualquer uma que eu aceito, estou aqui para isso, estou cada dia procurando fazer o meu melhor, tanto passando informações para vocês verídicas, informações que servem para mim, que eu passo para os meus e quero que vocês também tenham esse conhecimento. Então estou aqui, tá bom? Que todos vocês tenham um ótimo dia. Pensem nisso, a guerra está próxima. Não sabemos se esse próximo pode ser um dia, ou pode ser 5 anos ou 10, mas vamos se precaver. Sempre é melhor se prevenir, fazer medidas preventivas do que corretivas. Então, se prevenir antes de acontecer. Não adianta depois de acontecer a gente querer falar, agora vamos tentar corrigir. Não, já foi. Então, tudo na vida é assim. Tomar medidas preventivas, depois não adianta reclamar. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos procurar nos ajudar, ter essa fraternidade, com os nossos principalmente, cuidados da nossa casa, depois procurar buscar ajudar os outros, mas sempre com consciência, nada somente com emoção. Planejamento, consciência, força e sem desistir, pensando o que eu preciso fazer se acontecer uma guerra aqui, se tudo parar, se minha vida mudar, eu estou preparado financeiramente, psicologicamente, fiz um bom alicerce para mim e para os meus, ou minha vida de repente pode ir para, vamos dizer, o buraco, Deus me livre, ou vamos depender de repente somente de um milagre. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Deus não é contra o dinheiro nem contra a riqueza. Ele é contra quem? As pessoas que amam o dinheiro mais do que ele e mais do que outras coisas importantes. O dinheiro é importante para nos dar um prazer aqui, independente de estarmos na Europa ou não. Mas não é mais importante do que Deus. Então vamos nos concentrar, fazer nosso melhor. Se essa guerra realmente chegar a atingir aqui a Europa ou qualquer outro local, independente onde você estiver, faça o seu melhor, previna. Pense o que você está fazendo para se prevenir de uma possível outra pandemia, uma possível guerra. Mas isso é verdade, pessoal. Aqui está se espalhando cada vez mais essa notícia. Se eu tiver mais novidades, eu passo para vocês no vídeo ou no Instagram. Me sigam lá. Eurodicas Luciano, meu Instagram. Um abraço a todos e até a próxima com mais dicas, atualizações e novidades. Me deem sugestões e curtam o vídeo, tá bom? Abraço, pessoal.